bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Este programa está completando 3 aninhos este mês, então nós estamos trazendo aqui novidades no tema. Este programa que é feito para você que gosta de arquitetura, construção, decoração, tendências, ideias, dicas e também aproveitamos o programa para fazer uma homenagem aos nossos profissionais parceiros. Hoje eu estou aqui curiosa demais, porque vem um tema que nós ainda não trouxemos aqui, que é retrofit. O que será que é isso? E vamos ter 2 convidados do mesmo escritório e a Camila vai contar tudo para nós, qual que é o nome do escritório, por que esse nome, por que ela escolheu ser arquiteta. Fique comigo. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Eu também, super feliz de vocês estarem aqui. E conta um pouquinho, por que você escolheu essa profissão? Bom, eu sou apaixonada por arquitetura, desde criança, desenho minhas casas. E escolhi um muito amigo meu para ser meu sócio, porque a gente ama o que a gente faz e a gente faz todos os dias com a maior dedicação. E que bom, né, que foi uma parceria que deu certo, né? Eu fico muito feliz de contar isso aqui, porque principalmente, Camila, num pós-pandemia, muitas pessoas viraram sócios entre os escritórios. Acho que para realizar mais. Então, espero que vocês realizem ainda mais projetos. E mais uma dica para papai e mamãe aí de casa, ficar de olho nas crianças. Com que idade, mais ou menos? Você lembra que você falou, olha, eu gosto disso? Desde pequena, desde os 5, 6 anos eu já desenhava, eu copiava as casas das revistas, enfim, sempre falei que eu seria arquiteta. Quando eu descobri o que era arquitetura, eu já queria ser arquiteta. Que maravilha! Então, desenhando já com 5, 6 anos. Sim. Bom saber. E aí, o nosso tema hoje, Kai, ele traz assim o que será que é isso, né? O que é o retrofit? Muita gente não sabe o que é retrofit, né? Muitos clientes chegam até o nosso escritório porque adquiriu uma residência e quer atualizar essa residência. E nada mais é o que o famoso retrofit, mas eles eles falam em reforma, né? Reforma é algo talvez menos abrangente, mais pontual. O retrofit a gente pode fazer desde uma pequena atualização numa fachada, ou quem sabe a gente faz a casa toda, conservando alguma coisa da estrutura. Então o retrofit nada mais é que aproveitar o que a gente já tem construído, já tem edificado, para atualizar e transformar ele no uso atual, né? do que a pessoa vai precisar para morar, para trabalhar, enfim. Nossa, que maravilha! Olha, gente, então não é nem reforma, é algo que você já tem aí a sua casa pronta, pode ser um cômodo, né, também da casa, a fachada, e aí a Camila vai lá e dá toda essa assessoria. Camila, é assim que funciona? Sim, a gente desde o começo, inclusive a gente gosta de participar às vezes da escolha da residência, né? Nosso foco é residencial, então a gente abrange todos esses detalhes, né, da compra do terreno às vezes, ou da escolha da residência. Enfim, a gente participa do começo ao fim. Qual que é o maior desafio? Você fala, Gi, o maior desafio do retrofit é esse. Bom, o maior desafio é escolher a residência certa para aquela família, porque às vezes o que o cliente quer nem sempre é aquela residência é capaz de oferecer. Então o maior desafio é encaixar o programa de necessidades naquele edifício que está talvez obsoleto, né? Então, a gente fazer toda essa atualização para atender quem vai morar, quem vai trabalhar, quem vai utilizar o espaço. Perfeito. Cezinha, coloca para nós a primeira foto que a Camila trouxe, que acho que dá para perceber muito bem. Conta para nós dessa. Aí é uma residência em Alphaville, né, no Residencial Zero. Acho que os clientes vieram para a gente sem tantas pretensões. Eles compraram a residência, ela realmente estava bem desatualizada, não fazia muito sentido para a gente, né, o tipo de telhado, enfim. E eles não vieram com essa pretensão toda, a ideia deles era revitalizar, né, para poder mudar. E a gente transformou completamente as fachadas, a arquitetura, e eles ficaram assim, maravilhados, encantados, que com elementos estéticos não tão intervencionistas, como por exemplo o uso de placa cimentícia, a gente conseguiu dar grande diferença no resultado da fachada, né, do externo, tanto quanto o interno. Eu não trouxe fotos do interno, mas assim, o interno ficou com essa mesma característica externa. Então ficou bem legal.
E tem uma pergunta aqui para vocês. Você faz esse apontamento de antes e depois, quando você vai entregar para o cliente, para ele ter a ideia do que vocês mudaram? Como que você faz isso? A gente consegue, em projeto, né, logo na fase de projeto, já apresentar esse estudo em 3D. Então, ele já fica maravilhado logo no começo, né, recebendo esse estudo. E aí, eles têm essa expectativa, e a gente entrega exatamente conforme a gente projetou. Então, o resultado dessa casa, ele foi exatamente o que a gente tinha planejado lá no começo. Então, o cliente sai super satisfeito. Muito linda mesmo, bem diferenciada, né? Você mudou praticamente a estrutura toda ali da casa, né? Ficou bem bonito mesmo. Tem mais uma foto que eu gostei bastante também. Olha que diferente essa. Essa já é uma fachada que a gente, assim, era um estilo, né? Que a gente não conseguiu definir. Então, o cliente gostava do estilo clássico. Ele falou, então, eu quero transformar essa fachada em uma fachada clássica. Então, a gente realmente alterou bem, assim, drasticamente, mas aproveitou tudo que podia internamente, né? Então a gente trabalhou com essa fachada aí diferenciada e aproveitou o interno dessa casa, né? Então ficou bem legal também. Se você conseguisse falar para a gente assim, a principal diferença entre o retrofit e a reforma ela é geral? Como que você poderia falar dessa diferença para quem está em casa entender? Eu acho que o retrofit é mais geral, né? A reforma ela é mais pontual. Então, perfeito. O cliente ele pode querer reformar um cômodo porque encontrou um vazamento ou, enfim, não necessariamente porque ele quer uma atualização. Ele talvez queira só uma manutenção, né? Agora, quando você se depara com, por exemplo, uma residência tão antiga assim, ela acaba destoando das outras residências do condomínio, né? Então, aí dentro de um condomínio fechado. E aí o cliente, ele quer o que tá se usando hoje em dia, né? Que, na verdade, não só esteticamente, mas a gente usa hoje ambientes mais integrados, mais amplos. Então, o cliente, ele realmente quer que a gente saia derrubando paredes. Então, toda essa intervenção a gente trata como retrofit, não só como uma reforma. Perfeito. Nossa, agora falou tudo. E um bom entendimento, né? A reforma, como você disse, muita gente pede algo pontual, né? Quebrou algo e você vai lá e organiza, e o retrofit já como geral. Sim, isso mesmo. Excelente. A próxima fotinha, Cezinha. Olha essa que linda. Esse já é o outro estilo. Então, a gente apresentou para vocês um estilo clássico, o primeiro é no estilo mais contemporâneo, e esse daí é no estilo mais colonial, mais casa de fazenda, enfim. Ela quis aproveitar, o que ela gostou, o que ela se encantou na casa era o estilo dela. Então eu falei, não, vamos manter o estilo, fazendo intervenções pontuais na arquitetura. Então a gente aumentou o número de aberturas, a gente trabalhou com tijolinho, a gente mudou a cor da fachada, a gente alterou as pisadas da entrada da casa, a gente fez algumas intervenções que deixaram a casa assim, no nosso ponto de vista, mais interessante. Nossa, e quando você olha, né, o diferencial, você também ajuda na escolha dos materiais? Vocês também fazem isso? Sim, a gente faz desde o começo, né? Então, desde a escolha da residência até o projeto de arquitetura, decoração, a gente faz o acompanhamento da obra. O que a gente gosta, né, é de realizar o sonho do cliente do começo ao fim, né? Entregar o que a gente planejou. Então, isso é o que mais nos motiva. E hoje eu estou recebendo aqui 2 sócios que contaram aí uma história maravilhosa do escritório, o quanto o escritório está indo muito bem. E eu falei já no último bloco, né, que muitas empresas resolveram se unir para seguir aí essa jornada da arquitetura. Hoje eles estão contando um pouquinho para nós o que é retrofit. Eu estou super feliz porque eu não sabia o que era, já aprendi, e agora o Pedro está aqui conosco e ele vai contar um pouquinho mais. Mas antes, Pedro, já seja bem-vindo aqui no Madel Lado a Lado. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é sempre muito bom e importante ouvir vocês nesse bate-papo aqui, passando para quem está em casa muita informação. Por que você virou arquiteto? Todo mundo tem essa curiosidade. Sim. Bom, assim como a Camila, desde pequeno eu já sabia que eu seria arquiteto. Então eu tive também um exemplo do meu pai em casa. Quando eu nasci, ele já não exercia muito a profissão, assim, mais em obras particulares. Mas, assim, desde que eu me lembro como gente,
eu sempre gostei de arquitetura. O seu pai era arquiteto, Sim, então? sim. Ai, que maravilha. Então, desde pequeno eu desenhava, fazia casinha na árvore, cabaninha. Que legal. Né? Como Meu eu gosto. sonho sempre foi ser arquiteto. Que maravilha. Gente, é muito bom. Toda vez que eu recebo um convidado aqui, por respeito, a gente sempre pergunta, né, como começou a carreira. Às vezes nós estamos incentivando, Pedro, alguém que está em casa, e a gente nem sabe, né? Então, esse programa, como ele é feito para todo mundo, para quem está em casa com a família, fica aí a dica também. Desenhava até em árvore, casinha, tudo. Cheguei a fazer algumas legal. casinhas na árvore. Que legal, que maravilha. Inclusive, eu fiz uma ao lado da minha casa. Puxei ali extensão para videogame, TV, tinha... Nossa, que incrível! Que maravilha! É uma coisa que eu gostava bastante. Que bom! E conta um pouquinho para nós sobre o escritório. Como que vocês realizam esses sonhos dos seus clientes? Bom, agora somos em 2. Nesse último ano, eu e a Camila, a gente se uniu. Muito por conta da demanda do mercado e também porque a gente já fazia parceria em alguns projetos, e a gente fez assim um período de experiência, né, nessa parceria. E assim, para a gente cada projeto novo nossa, é como se fosse o primeiro projeto, que a gente faz assim com muito empenho, entusiasmo, e a gente tenta assim estar presente do começo ao fim em todos os projetos. E tenta sempre buscar algo novo e é um trabalho assim muito personalizado, né? Que cada casa tem que ter ali o toque do seu novo morador, da família. Então a gente tenta assim se aprofundar na rotina dessa família, como que eles vão utilizar os espaços. E a gente sempre fala muito para eles assim, tenta se imaginar na casa, não só quando vocês estiverem sozinhos, em família, mas assim quando forem dar uma festa, receber amigos. Porque as situações são distintas, são diferentes, Sim, né? Verdade. E às vezes as pessoas têm dificuldades de se imaginar. Então a gente tenta fazer esse exercício em conjunto. E hoje em dia a gente tem assim a facilidade do software 3D, onde a gente consegue caminhar pela residência, ver ambiente por ambiente, entender como aquele ambiente vai funcionar, né? Então acho que isso assim para a gente é muito valioso, né, como profissional, porque dizem que a arquitetura é só exatas, mas eu digo que é muito mais humanas. Nossa, eu também acho. Do que exatas, né? A gente diz que a gente tem que ser um psicólogo às vezes, né, para tentar entrar na mente das pessoas, né? Isso que você falou é tão importante, gente. Eles fazem o projeto e as pessoas caminham já pelo projeto sabendo como que vai ficar a casa. Lidar com sonho, Pedro, não é uma tarefa fácil, né? Mas eu creio que os olhos de vocês brilham muito quando entrega, né? A chave assim que a pessoa recebe deve ser algo transformador. Sim, eu acho que é um sonho tanto para o cliente quanto para o arquiteto. Sim. Porque a gente tinha esse sonho quando era criança, nossa, quando eu projetar minha primeira casa. Então, assim, é uma coisa que você assim, não se acostuma com isso, né? Digamos assim, porque parece que sempre é a primeira casa, né? Sempre é a sua casa favorita que você está entregando, né? Então é muito bacana. Mas diz que os bons profissionais, eles sempre têm um friozinho na barriga. Eu falo que eu já fiz vários programas aqui, cada programa é único, dá aquele friozinho na barriga, aquela emoção, então não é bom a gente perder isso, tenha sempre isso. Isso é muito bom. E agora, voltando para o nosso tema, o Cezinha vai colocar mais uma foto para a gente, transformadora. Conta para a gente, Pedro. Bom, esse projeto, inclusive a obra está em andamento, é um projeto recente. E no caso dessa residência, ela já tinha uma arquitetura muito interessante. Então, assim, se vocês notarem, a fachada, ela não demandou assim muitas intervenções. No caso, a gente fez uma intervenção ali no pórtico da fachada, que a gente aplicou uma pedra natural, trabalhou bem o paisagismo. Mas essa casa a gente fez mais uma atualização assim na parte de instalações, adequação de alguns ambientes, alteração de usos de alguns ambientes, porque é uma casa em torno já tem uns 15 anos, então ela usava assim uma iluminação já um pouco antiquada, que consome mais energia. Então, no caso, a gente aplicou já toda a iluminação LED. Então, o retrofit tem esse olhar assim também para eficiência energética, né? Nossa, amei. Então, essa eu acho que é uma das grandes diferenças do retrofit e da reforma,
é que ele visa assim não só, né, a parte estética, a parte do uso dos ambientes, mas também visa assim essa modernização, atualização assim da parte de instalações, que, né, hoje em dia a gente tem assim muitas possibilidades com relação à automação, né? Sim. Então, é uma das vantagens, olha, você já contou pra gente, sim. Então, uma das vantagens do retrofit, que é essa avaliação que vocês fazem dos materiais, né? Tem lâmpada que não se usa mais, iluminação que não se usa mais, então vocês fazem também todo esse trabalho de trazer para agora. Sim, exatamente, exatamente. A gente, que nem, como a Camila falou, o ideal, assim, quando a pessoa pensa em fazer um retrofit, antes mesmo de escolher a residência, no caso, eu falo residência porque é a nossa especialidade, né? Sim. Então, é muito importante contar com o acompanhamento de um arquiteto, porque o arquiteto vê ali o potencial daquela residência para o retrofit. Porque, às vezes, assim, a residência ela está com preço atrativo, porém, ela não tem ali, não oferece muita coisa para o retrofit. No caso, às vezes, ele pode ter, assim, despender muito dinheiro, muito investimento, e não ter aquele retorno que ele espera. Então, é muito importante esse acompanhamento desde o início, que a gente vê o potencial daquela residência, se vai ir de encontro com as necessidades do cliente, e a gente avalia também a parte assim, da infraestrutura da casa. Nossa, então, perfeito. É muito bom assim, investigar assim, como aquela casa foi construída, os materiais empregados, se tem os projetos executivos, porque a gente consegue fazer, é como se fosse a gente dá um diagnóstico daquela residência. Que incrível. Então, não, essa residência vale o investimento porque ela foi bem construída, ela tem uma boa infraestrutura. A gente avalia assim, se vale a pena investir ali na substituição dessa infraestrutura ou não. Ver se essa infraestrutura atende às novas demandas da tecnologia, por exemplo, automação, parte de iluminação, de LED. Nossa, então, Pedro, que incrível. É uma coisa mais profunda do que uma simples reforminha. Como é bom falar com quem sabe, Sim. gente. Isso que você falou, esse diagnóstico, eu acho que é uma das coisas mais importantes que existe. Porque você vai investir numa casa, vai comprar algo que já existe e tendo um profissional, ele vai mostrar para você, olha, não compra ou compra, vai dar certo o seu sonho. Se você está pensando de ter uma banheira ali, vai dar... Então, assim, excelente explicação, amei. Entendi bem agora o que é o retrofit. Cezinha, tem mais uma foto para nós? Ok. Essa, na verdade, é a vista posterior daquela primeira imagem. Ah, que incrível. Então, no caso, assim, nessa parte dos fundos da casa, a gente já interviu um pouquinho mais. Porque, no caso, a parte ali social da casa era muito fechada para essa área de lazer. Então, a gente já sugeriu para o cliente, vamos investir um pouquinho mais aqui, trabalhar com uma abertura maior na sala. Se notar ali ao lado esquerdo do antes, tinha uma academia. A gente já atribuiu um outro uso agora vai ser uma área gourmet. Olha! Então, a gente abriu toda essa área para piscina, ampliou ali a área do deck. E ficou um aconchego, hein? A gente não precisou alterar completamente a residência, no caso, né? A gente pegou aquilo que ela tinha de melhor e só potencializou. Eu vejo também nos projetos de vocês o capricho com paisagismo. Estou encantada. Sim, isso é uma coisa que a gente tem essa preocupação, porque às vezes as pessoas falam, não, depois entra com o paisagismo, mas o paisagismo faz parte da arquitetura também. Toda a diferença, né? Exatamente. Então, na Trimé a gente pensa em tudo, em cada detalhe, desde ali da concepção da arquitetura, das instalações, da estrutura e também do paisagismo. E você vê, Pedro, o retrofit como uma vantagem para a construção sustentável? Como que você vê isso? Até para uma economia, às vezes a pessoa acha que vai gastar demais e ela está tendo um lucro, então está assim, trazendo a casa hoje para um custo-benefício melhor? Sim, mas antes a gente tem que fazer aquela avaliação, essa residência vale a pena o retrofit ou não. É nesse momento que você já vê se ela vai ser sustentável ou não. Sim, porque às vezes vale mais a pena, dependendo da situação da casa, de como ela foi construída, às vezes vale a pena demolir e começar do zero. Olha. Então a gente avalia tudo isso antes para ver que caminho que a gente vai seguir. Então se a intenção do cliente é ter um bom custo-benefício e com prazo menor que de uma construção nova,
Então vale a pena o retrofit. Né? Ah, então prazo é muito importante, né? Porque se ele tem uma boa base ali para a gente trabalhar, eu digo uma boa residência ali, com uma boa fundação, com um potencial, que não tenha que fazer assim, grandes intervenções para atingir o objetivo do cliente, aí é uma coisa que vale a pena para ele. Porque ele consegue, às vezes, investir mais ou menos o mesmo dinheiro construindo uma casa nova, só que normalmente com metade do prazo de obra. Né? Uau! Do que pegar aquilo que não estava do jeito que você achava que poderia estar, transformar num projeto, tudo novo. Entendi. Muito bom. Tem mais alguma necessidade que você... Aqui tem uma pergunta que fizeram para a gente, né? Quando o retrofit é necessário, é muito particular? De casa para casa, como que vocês fazem essa avaliação? Por exemplo, quem está em casa agora, quer contratar vocês. Vocês vão até a casa, faz essa pequena avaliação, ou não? Vocês olham tudo e aí faz o projeto já de como ficaria? Conta um pouquinho para nós. Bom, antes a gente vai até o local, certo. Avalia, faz o diagnóstico. O pré-diagnóstico. Um pré-diagnóstico, realmente. Assim, se a pessoa já mora na casa, a gente tenta buscar o histórico dessa residência, assim, se a pessoa construiu, como foi construída, se tem todos os projetos. E a partir disso a gente faz a nossa análise dentro daquilo que o cliente almeja e indica para ele os caminhos. Fala, ó, vale a pena, não vale a pena. Às vezes a gente chega à conclusão que vale a pena ele buscar uma outra residência com mais potencial para o retrofit. Né? Perfeito. Caio, vou te chamar aqui novamente para você vir aqui, ficar aqui do nosso ladinho. Primeiro, assim, uma gratidão enorme, mas demais mesmo por vocês terem vindo aqui. Acho que eu fico muito lisonjeada de receber os profissionais aqui e como vocês que vieram, que estudaram, que trouxeram fotos, mostraram o trabalho de vocês que, nossa, está comprovado aqui, detalhe do detalhe, minimamente que vocês verificam para trazer o melhor negócio, né, para o cliente. Então, isso é muito importante. A gente precisa de mais escritórios como os de vocês que pensam na realização do sonho final. E aí eu aproveito então para agradecer vocês, homenagear vocês por terem vindo aqui no nosso Madel Lado a Lado. Tenho certeza que fez muita diferença para quem está em casa. Quero que vocês mandem aí um abraço para a família de vocês, um beijão muito grande para os amigos, família, que eu tenho certeza que está nos acompanhando. Muito obrigada. Bom, nós que agradecemos a oportunidade, é bom poder falar um pouco da nossa profissão. Dessa nova modalidade que é o retrofit, nova entre aspas, né? Sim. Existe mas sim. eu acho que assim, é nova para principalmente conhecimento, assim, né? Para as pessoas que não têm o mesmo conhecimento que a gente, né? Perfeito. Esse programa que é feito para você que está em casa, cheio de amor. Então eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos para você que está em casa. Pedir a você que está assistindo pelo Facebook que compartilhe o nosso programa e tenha certeza, tem muito mais este mês e vai ter sempre assim um tema diferenciado para vocês. Um beijo grande e até a próxima.